Agora funcionou. Grande Alexandre, E aí? tudo certo? O pessoal já está Vamos, chegando aí já. isso, vamos aguardar só alguns segundinhos para mais colegas acessarem. A gente já começa nosso bate-papo de hoje. Já vai fechar com chave de ouro, viu? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Almeida, presidente da União das Controladorias Internas do Estado da Bahia. E hoje, dia 17 de julho de 2020, às 15 horas, nós estamos encerrando a nossa série de lives com o tema Controle Interno, casos de sucesso, experiências e desafios. E hoje nós vamos ter a honra de receber aqui como convidado para bater um papo sobre esse tema, nosso amigo Alexandre Curriel. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde para o presidente Vitor, boa tarde ao pessoal que já está assistindo. Peço por gentileza aí que o pessoal compartilhe nosso link aí para o pessoal aderir à nossa live. E vamos começar a discutir um pouco de controle interno nessa sexta-feira. Não sei como é que vocês estão aí, mas aqui está chovendo. Bom, aqui em Araçás, choveu pela manhã, mas agora já está fazendo sol. Então, Sul da Bahia. essa série de lives nós organizamos, tendo em vista a missão institucional da UCIB, que também é promover eventos de capacitação, então oficinas, congressos, seminários. Então, em razão da pandemia, nós estamos com nossos eventos presenciais suspensos. No entanto, ainda bem que temos a tecnologia, as redes sociais que nos permitem promover esses eventos, encurtar as distâncias e, nessa situação excepcional, também promover essas capacitações de alguma forma, certo? Bom, uma outra razão para a organização dessa série de lives é que nós criamos recentemente a página do Instagram da UCIB, certo? Então, nessa página que vocês estão acompanhando essa live, contém fotos, imagens, registros de várias ações da UCIB em defesa da melhoria e fortalecimento das controladorias, desde a sua fundação, certo? Até a realização dessas lives. Tá? Então peço que vocês compartilhem a página da UCIB. Quanto mais pessoas tomarem conhecimento sobre o nosso trabalho, sobre os assuntos afetos ao controle interno, teremos mais pessoas com compreensão sobre a importância do nosso trabalho e que acreditamos que isso também vai repercutir na valorização do trabalho do controle interno. Bom, o nosso convidado de hoje, o Alexandre Curriel, ele é bacharel em administração, é administrador. Ele é especialista em gestão pública, é especialista em controladoria municipal e também é especialista em direito e gestão de cidades. Além disso, muito honrosamente, o Alexandre Curriel, ele é vice-presidente da União das Controladorias Internas do Estado da Bahia. Então, Alexandre, como eu sempre inicio aqui, eu gosto de compartilhar uma frase, certo? Que diz o seguinte: muitas vezes não erra apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Quem disse isso foi Marco Aurélio, o imperador romano. E concordando com Marco Aurélio, Isaac Newton disse o seguinte: nunca uma grande descoberta foi feita sem antes um palpite ousado. Então, enquanto controladores internos, precisamos ousar, precisamos inovar, precisamos acreditar na transformação, que os controles implantados e funcionando efetivamente vão trazer benefícios para a gestão, para o gestor e também para a sociedade, certo? Então, dou boas-vindas a todos os colegas que estão nos assistindo e queria, Alexandre, que você contasse um pouco sobre o perfil da entidade em que você trabalha. Boa tarde a todos, o pessoal que está chegando agora aí também. Peço novamente que o pessoal compartilhe, quem está chegando aí, compartilhe o link nos nossos grupos. A minha trajetória na administração pública começou em 2011, quando eu tomei posse ao cargo de controlador geral aqui do município de Ubatã, e desde abril de 2011, estou nessa função até a data de hoje, e pretendo continuar no próximo governo também, na próxima gestão.
Desde então, a gente exerceu várias ações aqui na Controladoria de Ubatã. Passamos um período trágico aqui, com muitas alterações de governo, de prefeito. Foram 14 alterações em 3 anos. Mesmo assim, muitas dificuldades. Desde então, a gente tem implantado e fortalecido a Controladoria aqui. O cargo de controlador aqui no município de Ubatã, ele é de carreira já. Foi criado em 2008, onde foi feito o concurso que eu passei. E desde então a gente vem exercendo, com muita dificuldade, porém hoje a gente tem um servidor que atua aqui junto comigo, que é graduado em contabilidade, temos computadores, notebook, projetor, a questão de veículo, sempre que é solicitado, a gente faz um agendamento e o pessoal do transporte disponibiliza o veículo para a gente fazer nossas inspeções externas, treinamentos fora da cidade, entre tudo. Então, em si, eu não posso reclamar muito da estrutura, a estrutura a gente tem bastante. Nossos problemas maiores é com relação mais com relacionamentos, principalmente, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em compreender a importância do controle interno na administração pública. Perfeito. Interessante conhecer a sua situação, Alexandre. E é importante destacar que durante essa série de lives nós tivemos aqui colegas trazendo realidades bem distintas, não obstante sejam controladores internos, né, de municípios, mas realidades distintas. E você trouxe uma situação bastante excepcional, né? A quantidade de gestores em um curto espaço de tempo, né? E você tendo que lidar, se adaptar e superar, né, para poder executar bem o seu trabalho em meio a essas situações. Então é muito importante que a gente conheça experiências de outros colegas, porque eventualmente nessas lives os colegas, além de apresentar os desafios, também apresentam casos de sucesso e apresentam também sugestões para a resolução de determinados problemas. Então, às vezes, o colega Alexandre já vai ter uma sugestão para um problema que você está enfrentando hoje, que ele enfrentou no passado e já superou. Então é importantíssimo que a gente amplie a nossa rede de relacionamento com outros colegas. Inclusive, a União das Controladorias Internas do Estado da Bahia possui 3 grupos de WhatsApp, onde nós temos ali controladores de diversos municípios, de diversos portes, municípios de pequeno, de médio e grande porte, colegas com vasta experiência, municípios com realidades diferentes. E o importante é que ali a gente tem a oportunidade de colocar problemas e vários colegas contribuir com a solução. Então é importante que você entre em contato com os controladores dos municípios vizinhos, certo? Vocês estreitem relacionamentos a fim de trocar experiências. Agora, Alexandre, eu gostaria que você compartilhasse com a gente qual é a sua perspectiva, né, sobre como o controle interno ele pode contribuir com a melhoria da sociedade, dos serviços públicos prestados à sociedade. Eu assisti as outras lives, essa pergunta que é feita para a gente no controle é bem interessante a gente expor e compartilhar. Eu tenho uma visão um pouco diferente do que foi escrito, mas acaba se fundindo as outras ideias que foi destacada aqui nas outras lives. Eu vejo que a sociedade, de forma geral, hoje a gente está na rede social e percebe, tem um acesso muito mais próximo das pessoas, do cidadão em si. E a gente percebe que o anseio da sociedade precisa ter uma perspectiva de que a administração pública não entrega o que de fato ela quer. Então, a gente fica naquela ânsia, faz, e para a sociedade isso nunca é suficiente, até porque as demandas da sociedade são ilimitadas. No âmbito do controle interno, tenho estudado muito, desde quando eu assumi essa função. De início foi bem difícil, mas ao longo do tempo a gente foi evoluindo e, para mim, hoje, no momento atual, a melhor contribuição que o controle interno pode dar para a sociedade é instituindo a gestão de compliance no serviço público, instituindo as boas práticas de governança na administração pública municipal e, principalmente, atuando no sentido de evitar da prevenção de falhas, porque a prevenção é que, de fato, vai gerar economia ao erário, que possibilitará o gestor a investir mais no município e em políticas públicas para a sociedade, diminuindo essa questão de que o órgão público nunca entrega o que a sociedade de fato quer. Então, nessa perspectiva, eu acho que a teoria do compliance, que precisa ser melhor difundida dentro da administração pública, não só municipal, como estadual e a federal também. Os órgãos federais já estão evoluindo nessa linha,
já tem um decreto federal que trata sobre isso. Aqui no Brasil, a gente não adotou o compliance nos instrumentos legais, o pessoal adota integridade. Então, a palavra integridade vai passar a ser um foco especial aí no controle interno ao longo dos próximos anos. Perfeito. O que eu observo, Alexandre, é que ao longo dos anos, nós estamos deslocando o foco do controle das consequências para as causas, né? Então, por exemplo, as incorreções, as fraudes, essas consequências, o prejuízo ao erário, essas consequências, elas têm uma causa. E a causa é justamente a falta de integridade, a falta de capacitação, a falta de procedimento. Então, o controle tem que investir realmente nesse caráter preventivo. Bom, eu gostaria de destacar, por exemplo, aqui, uma situação em que eu vivi, né? Eu fiz uma auditoria sobre um contrato envolvendo o fornecimento de refeições, e você falou sobre o caráter preventivo, né? E olha a situação que eu identifiquei. O município tinha um contrato de fornecimento de alimentação, só que além do fornecimento das refeições, café, almoço e janta, havia previsão também, e o município efetuou o pagamento relacionado à sobremesa. Então, por exemplo, o município gastou em 2018 e 2019 cerca de R$ 14.416,20 de sobremesa, bolo com suco. E a previsão para 2020 era mais R$ 10.830. Ou seja, em tese o município poderia totalizar aí o gasto com bolo e suco, né, a sobremesa, na ordem de R$ 25.246,20. Então, eu fiz a auditoria e fiz o opinativo que o município alterasse o contrato para poder retirar essa previsão de concessão de sobremesa. Por quê? Bom, nesse caso aí eu não vislumbrei um caso típico de fraude, de crime ou de superfaturamento. Mas nós temos aí um indício de má gestão. Quer dizer, a administração tem uma série de necessidades, uma série de obrigações, e é justo até que, em algum caso, você efetue o pagamento das refeições, mas bolo com suco, sobremesa, né? A gente talvez não estaria violando aí o princípio da legalidade, mas nós temos também o princípio da economicidade, nós temos também o princípio da moralidade. Qual é a impressão que o cidadão está tendo em saber que o dinheiro público está sendo utilizado para pagar sobremesa, né, de servidor público? Então, o controle interno não atua somente quando há casos de corrupção, mas no caso também de má gestão. E aí esse papel preventivo que você ressaltou é importantíssimo do controle interno, né? Então, precisamos mudar o foco das nossas ações, né? Tirar das consequências e pensar nas causas. Como você bem colocou, investir em integridade, investir em capacitação, investir em procedimento para a gente ter melhores resultados. Mas, Alexandre, eu gostaria de saber também, né, como é que você se sente, qual o sentimento que você tem ocupando esse cargo de controlador interno e exercer as atividades inerentes ao cargo de controlador interno. Vitor, é o seguinte, sobre essa questão do foco que você elencou aqui agora, só abrir esse parênteses, depois a gente vai para essa questão do meu sentimento particular, mas a questão do foco é interessante. Eu estava fazendo umas leituras estudando sobre essa questão do compliance na administração pública, e um dos palestrantes, ele colocou muita ênfase no compliance na administração pública, que a gente precisa mudar o foco da legalidade para a eficiência. E boa parte das nossas atuações está muito vinculado diretamente à legalidade em si. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Que o foco da administração pública, em geral, ele se baseia na legalidade, mas hoje ele tem um anseio muito grande da sociedade sobre eficiência, que entra nesses outros princípios da moralidade, da razoabilidade, que a gente precisa da economicidade, que estão atrelados à questão da eficiência. Até que ponto os gastos dos municípios são de fato eficientes para as questões das demandas da população. Então, eu percebo em algumas situações muita legalidade, um excesso de legalidade. A gente debate muita legalidade, muito se isso é legal ou ilegal. Não, isso deve ser feito ou isso não deve ser feito. Como é que isso deve ser feito? Essa demanda da sociedade, como é que ela pode ser atendida? Esse que, de fato, deveria ter essa mudança de foco também. Agora, com relação ao meu sentimento, eu, particularmente, sou muito feliz no que eu faço. Eu gosto da função do controle
Sofro muito com relação a isso também, porque você recebe algumas questões que deixam algumas pessoas insatisfeitas, e essas pessoas começam a atacar a gente de algumas outras formas, até ataca a nossa família com relação a algumas posturas que a gente tem que ter, principalmente no combate à corrupção, em possibilidades de desvio de recursos públicos. Então, é uma situação, assim, é extremamente satisfatório, porque você tem a oportunidade de ajudar muita gente, mas, por outro lado, vira vidraça, né? Perfeita. Veja bem, ao longo dessa conversa aqui, você compartilhando essa experiência, eu me lembrei o seguinte, veja bem, a gente às vezes assiste, toma conhecimento de algumas situações e, a princípio, elas parecem ser distantes. Todavia, se a gente for olhar, guardadas as devidas proporções, elas são semelhantes ao nosso caso. Por exemplo, cada pessoa tem sua opinião com relação à atuação dos agentes públicos envolvidos, mas nós que atuamos no controle reconhecemos que a Operação Lava Jato ela foi um marco, né, no combate à corrupção nesse país. E a gente diariamente vê juízes, promotores, procuradores, investigadores, policiais federais, delegados, nesse processo todo, pessoas que atuaram nessa operação e atuam ainda, são duramente criticados nas redes sociais, na grande mídia, rádio, TV, jornal impresso, né? E aí, se a gente for olhar, guardadas as devidas proporções, o que acontece com eles é o que acontece com a gente na condição de controlador interno, né? Numa proporção um pouco diferente, mas é o que acontece. Somos criticados por colegas de trabalho, né? Às vezes secretários, às vezes até o próprio gestor, em algum momento, não compreende, né, a nossa atuação e a importância daquele opinativo, daquela nossa manifestação, e se chateia também. Às vezes um cidadão que desejava ter um direito, o que ele achava que era um direito, mas quando a gente faz a apuração, ele não atenderia os requisitos e cria uma chateação. Mas é porque é típico, né, da nossa função, porque a gente está ali para defender a legalidade, defender o patrimônio público. Então é natural que a gente desagrade aquelas pessoas que queriam simplesmente a nossa aprovação, né? Então, realmente, uma certa vez eu fui ao médico e aí fui fazer um exame e o médico me perguntou o que é que eu fazia. Aí eu expliquei que eu era servidor, trabalhava no controle interno, era um auditor interno, e ele disse para mim assim: você não acha que é uma função um pouco ingrata, não? Aí eu disse: mas por que, doutor, você está dizendo isso? Ele disse: rapaz, eu fui perito do INSS por 20 anos e eu fui muito criticado, rapaz, era um problema sério. Eu disse: eu vivo isso também, né? Então a gente vive essa realidade. Mas, Alexandre, nesse ponto, eu gostaria também de compartilhar o seguinte. Quando a gente fala sobre o sucesso da atuação do controle interno, não estamos falando especificamente sobre uma análise da gestão, né? Quando a gente traz aqui casos de sucesso, a gente não está validando a gestão de determinado município, não estamos aqui chancelando os atos de determinado administrador, a gente está aqui fazendo uma análise, né, sobre os resultados da atuação do controle interno. Então, por exemplo, suponhamos que existe um controlador que realize diversas auditorias, emita inúmeros pareceres, ele faça várias notificações, realize muitas auditorias e traga relatórios com informações contundentes, que tenham a possibilidade, né, o potencial de realmente corrigir as falhas da administração, defender o interesse público, mas o gestor não acata nada daquilo. Vamos julgar que aquele controlador é um controlador que tem mais casos de fracasso, de insucesso? Não. Eu penso que o controle interno atuante ele teve um resultado. Por quê, meus amigos e amigas? Precisamos entender que o nosso trabalho é um trabalho de meio, não é um trabalho de fim. Nosso trabalho é um trabalho realmente de assessoramento, né? Nós manifestamos o nosso opinativo, mas realmente acatar ou não, dar efetividade ou não, isso depende da gestão. Você concorda comigo, Alexandre? Concordo. É um dos problemas sérios que às vezes encontramos, no sentido de que você tem um rol de informações, às vezes até maior do que o próprio prefeito ou o próprio gestor, que você vê certas tendências, você emite o parecer, mas mesmo assim ele prefere, às vezes, seguir ou outros opinativos ou outras ideias. Então, isso não desqualifica nunca o nosso trabalho. Às vezes, a gente
não teve o poder de convencê-lo de seguir da melhor forma possível, né? Perfeito. Uma certa vez eu estava proferindo uma palestra e aí um servidor do Ministério Público, ele perguntou, mas professor, será que você não se sente frustrado não em eventualmente você realizar uma manifestação e depois o gestor simplesmente arquivar aquele processo? Eu disse não, porque eu tenho plena consciência de que eu fiz, né? Eu cumpri a minha missão, eu fiz o meu papel. E aí eu gostaria de trazer aqui, Alexandre, uma descrição do manual da Intosai, né, das diretrizes para implantação do controle interno no setor público. Então, no item 1.2, limitações para a eficácia do controle interno, o manual diz o seguinte: o controle interno não pode, por si só, assegurar o alcance dos objetivos gerais previamente definidos. Um sistema de controle interno eficaz não importa quão bem concebido e administrado possa ser. Ele não pode oferecer à gerência segurança absoluta, mas segurança razoável. O controle interno não pode transformar uma administração essencialmente ruim em uma boa administração. Então, é o que a gente sempre fala, né? Às vezes você tem bons controladores, mas você tem maus gestores, sejam secretários, sejam diretores ou sejam até chefes mesmo, né, das entidades. Então, não devemos desanimar com relação a isso. Ao contrário, devemos resistir, devemos perseverar, devemos acreditar na essência e no potencial que o nosso trabalho tem a oferecer para a sociedade. Mas, Alexandre, conta um pouco mais para a gente aí, o que é que você considera como caso de sucesso aí na sua atuação no seu município? Essa pergunta foi outra que eu refleti bastante quando foi feita para os outros participantes. Eu pensei em alguns casos aqui, algumas coisas importantes, mas eu vou especificar 2 casos. Quando a gente assume o cargo do controlador, você vai estudar, né? Aí a principal coisa que você encontra são implementação de normas. Antigamente se apegava muito a isso. Instituição de instrução normativas. Aí, já de cara, aquela ânsia de trabalho, de assumir um cargo recente, fiz a instrução normativa de todos os setores do município. Não consegui implantar nenhuma. Aí você dá aquela, né? Mas aí a gente vai por causa de sucesso. Aí invertemos a situação. Qual o setor que de fato demanda a instrução normativa? A gente foi procurar. Quem quer a instrução? Aí encontramos o setor de compras e licitações, os setores de compras e licitações que queriam uma instrução nesse sentido. Aí fizemos uma instrução normativa sobre o fluxo da despesa e fizemos a implantação. Da água para o vinho? Não. Demorou 2 anos para elaborar e implantar a instrução normativa e hoje ela está implantada, funciona e é auditada pelo controle interno ao longo do tempo. E interessante na instrução normativa em si, do fluxo da despesa, é que em qual momento o controle interno deve atuar no fluxo da despesa do processo licitatório. Quais são os pontos chaves? Eu sempre digo, não existe ponto-chave do controle. O controle sempre tem que atuar onde tem a maior incidência de erros. Se a maior incidência de erros é na fase interna, ele tem que atuar na fase interna. Se a maior incidência de erros é pós-fase externa, vai atuar na fase externa. Se a maior incidência de erros está no momento da lavratura da ata da sessão, é ali que ele vai atuar. Então, você traça um mapa de riscos e atua onde, de fato, tem incidência de erros. Então, a instrução normativa teve sucesso, ela funciona até hoje e tem os benefícios. A gestora aqui do município, ela tem muito pouco condenações por ressarcimento ou multas por contratações irregulares. Na verdade, nenhuma de contratação irregular, basicamente foi isso. A prefeita em nenhum momento respondeu a nenhum termo de ocorrência com relação à contratação irregular. Muito menos o índice de questionamentos de edital do município também é baixíssimo. Muito pouco questionamento sobre edital. Isso se dá por causa da atuação dentro do fluxo da despesa, que é construído por vários departamentos. Outro caso de sucesso também que a gente teve foi o pós-contratação, que é a instituição da gestão e fiscalização de contratos no município. Foi feita também uma instrução normativa, porque se demandava muito isso, o controle de saldos, o controle, de fato, da efetividade da entrega, do como tem sido feito a coleção de documentos para de fato, liquidar a despesa,
antes do pagamento. Então, foi um caso de atuação do controle também. Nesse ponto, a gente fica olhando de fora, sempre o depois. Fizemos os treinamentos, implantamos a normativa, mas para não atrapalhar a dinâmica, nesse ponto da gestão e fiscalização de contratos, a gente acompanha de forma corretiva. Então, pós o pagamento, que o controle vem atuando e verificando a possibilidade de falhas. Isso não quer dizer que a gente não tem essa preocupação de fazer análise prévia. A gente tem essa preocupação. O problema é que não há tanta incidência na fase prévia. A gente tem poucas notificações com relação a isso. Então, você muda o foco para a parte posterior, para a parte corretiva. Então, são 2 casos de sucesso. Abri um parênteses também para Luiz do IMAP, que entrou aí agora na nossa live também. A gente teve um caso de atualização do portal aqui da transparência do município, que arquivamos a ação civil que foi aberta contra o prefeito com relação a isso. Foi um trabalho que o Luiz nos ajudou bastante também e é um dos casos de sucesso aqui de Ubatã. Perfeito. Na oportunidade também, Alexandre, gostaria de saudar algumas pessoas que estão aqui. Nossa amiga Deise, João Paulo, Valdir, Adeilma, Kessia, Manuela, Ana, Elvis e outras pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela participação de vocês. Alexandre, você colocou uma questão muito relevante. Eu comecei a ministrar palestras sobre controle interno no ano de 2010. E no ano de 2010 eu já falava sobre o planejamento da atuação da controladoria interna. Porque muita gente pensa, fui nomeado controlador, pronto, cadê? Eu quero fazer inspeção, quero fazer auditoria, quero fazer o relatório. O primeiro passo é o planejamento, né? Você compartilhou uma experiência bacana, que você foi logo para a execução e aí não teve o sucesso. Mas depois que você partiu para o planejamento, você começou a organizar melhor, teve uma execução mais eficaz e aí trouxe um resultado, né? Houve efetividade do seu trabalho. E é isso que nós, controladores, precisamos pensar. Bom, quais são as etapas, professor Vitor, para implantar e fazer funcionar o controle interno? Bom, primeiro passo é você fazer um levantamento das informações, ou seja, ir em cada secretaria para fazer análise sobre os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as principais irregularidades que estão ocorrendo, as principais faltas, seja de corrupção ou seja de má gestão mesmo, né? Então você vai pontuar ali de todas as secretarias. Após fazer esse levantamento, você vai transferir aí para o mapa de risco, como o Alexandre colocou. Então você vai verificar ali naquela matriz de probabilidades e também dos efeitos, né? Então, por exemplo, das consequências. Então, qual é a probabilidade de maior ocorrência, né, de configurar aquele risco? E se configurar aquele risco, qual é o impacto para a administração? Então, você vai fazer essa análise. Então, eu vou citar aqui um quadro hipotético. Por exemplo, no setor de tributos, o município não tem tanto problema, tudo informatizado, anualmente executa, né, os devedores e tal. Então, aqui eu vou fazer uma análise periódica, talvez de 3 em 3 meses, né? Agora eu já tenho naquele mesmo município um problema muito grande com licitações e contratos. Então tem muitos problemas nas cláusulas restritivas do edital, nós temos problema de execução dos contratos. Então, ou seja, aí vai requerer uma atuação maior. Como o Alexandre disse, no caso dele só precisa fazer uma atuação concomitante ou até subsequente. Mas nesse caso que eu estou citando aqui, talvez requeira uma atuação prévia. Então você vai fazer isso de todos os setores, de todas as áreas da administração. Em seguida, você vai estabelecer um momento de atuação. Pronto, então, sobre tal matéria eu vou analisar previamente, sobre tal matéria eu vou analisar concomitante, sobre tal matéria eu vou analisar subsequente, sobre tal matéria eu vou analisar prévia e subsequente, vai estabelecer. Em seguida, você deve partir para um processo de conscientização. Então, é conversa com o gestor, conversa com os setores, explicar as novas rotinas, os novos procedimentos, os benefícios do controle interno, e aí partir para o trabalho. E muitas vezes a gente realmente não tem o resultado esperado, Alexandre, como você bem colocou, porque a gente já quer ir logo para a execução sem antes planejar o trabalho. Quando, na verdade, a gente fica querendo exigir da administração planejamento, né? Olha, tem que planejar, tem que fazer bem os instrumentos de planejamento, tem que ser de acordo com a realidade, mas nós, controladores, também precisamos planejar o nosso trabalho. Agora, Alexandre, conta pra gente aí o que é que você considera como desafio que você enfrentou, tem enfrentado no dia a dia do seu trabalho. Há um bom tempo, às vezes a gente percebe a ansiedade de alguns controladores no sentido de
terem aquela frasezinha bonitinha no Tribunal de Contas, de ter o relatório de controle interno atende, né? Um certo tempo eu perseguia essa questão. Engraçado que quando a gente deixa de perseguir, isso aconteceu para mim. O relatório não mudou em nada, e no ano de 2017 o Tribunal de Contas disse que o relatório atende as perspectivas lá do TCM. Então, mas eu acho que isso não deve ser nosso desejo, não deve ser as nossas ambições no controle. Nossa ambição no controle é preservar os recursos públicos para dar a possibilidade do gestor poder investir mais no município. Então, os desafios que a gente vem enfrentando, basicamente, está nessa linha, de convencer o gestor a adotar algumas medidas, a se prevenir em algumas situações, que a gente sabe que as questões políticas, às vezes, afloram, principalmente em município pequeno, e que, às vezes, a gente não tem muito o que fazer, a não ser dar as orientações corretas e transmitir, subsidiar o gestor da tomada de decisão. Então, algo que satisfaz, que deveria ser as nossas ambições, seria o fortalecimento ainda mais do controle interno na administração pública municipal, não no sentido de meramente dizer pode ou não pode, e sim no sentido de emitir soluções aos gestores. O controle interno ele tem acesso a diversos tipos de informações e pode compilar isso para o gestor de forma genérica, com mais toda a bagagem que a gente tem com relação às teorias que somos obrigados a entender para poder executar nossos papéis. Então, talvez um grande desafio seria montar uma forma ou uma metodologia de trabalho para subsidiar, de fato, e dar condições para o gestor tomar a decisão da maneira mais que vai gerar mais economia e resultados para a sociedade. Então, esse que estaria sendo um grande desafio, criar instrumentos no sentido de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. Perfeito. Alexandre, você tocou num ponto importante aí, que é acerca da análise dos tribunais de contas, acerca do relatório de controle interno. Nossa amiga Daílma disse o seguinte, olha, essa é a nossa discussão no grupo. Quando você fala sobre nós controladores, fazer o seu papel, a gente pega uma notificação limpa e o TCM diz que não apresentou resultado. É justamente o que a Alexandre colocou, caros colegas, que muitas vezes fazemos um bom trabalho, mas no relatório da análise das contas anuais, quando trata da parte do controle interno, o tribunal diz assim, olha, o relatório não atende às exigências da resolução. Pois bem, o que acontece, pela minha experiência com relação ao relatório de controle interno, Alexandre? Bom, muitos colegas ficam atrás de um modelo ideal. Qual é o modelo ideal de estrutura de controle interno? Qual é o modelo ideal de relatório de controle interno? Por que o TCM não fornece um modelo de relatório de controle interno? Olha, se o TCM pudesse fornecer um relatório de controle interno, que seria o ideal, então não precisava mais análise desse relatório, porque já que é um modelo ideal, seria sempre aprovado. Na verdade, o TCM, muitas vezes, ele diz que o relatório não atende justamente pela falta de informações que ele entende que deveria constar no relatório. Então, por exemplo, o que é que eu observo em análises que eu fiz de muitos relatórios de controle interno? A parte de gestão de pessoal e folha de pagamento. Aí o controlador descreve, o município tem 700 servidores, o valor gasto com pessoal durante o mês ou o ano foi X, o índice de pessoal foi Y. Pronto, acabou a parte de pessoal. Só que tem um detalhe, todas essas informações o TCM já tem nos relatórios contábeis e financeiros. O que é que o TCM entende, a resolução entende e o que o controlador deve colocar nessa parte? Olha, o município tem 700 servidores, digamos assim, agentes públicos no quadro funcional. Porém, desses 700, apenas 300 são concursados. Porém, a controladoria já fez uma notificação para o gestor para que seja feito um estudo a fim de ser realizado um concurso público, ou seja, a atuação do controlador interno. Por quê? Se o TCM que está de fora está enxergando essa realidade, será que o controlador não está enxergando? Muitas vezes o TCM critica o seguinte, olha, foram identificadas falhas pelo TCM que não estão relatadas no relatório de controle interno. Então, por exemplo, na parte de licitações e contratos, tem relatório que só descreve o seguinte, o município fez licitações,
tantas concorrências, tantas tomadas de preço, tantos pregões, o valor envolvido foi X. Mas cadê as informações sobre eventuais cláusulas restritivas? Você pode até não ter achados, mas você tem que dizer qual foi a sua atuação. O controle interno fez a análise de X processos, foram analisados a possibilidade de existência de sobrepreço, superfaturamento, direcionamento, foi realizada a inspeção física relacionada ao contrato tal, com objetivo tal, ou seja, é mostrar que o controle interno atuou. Então, o que eu observo é, os relatórios que são muito criticados é porque faltam essas informações. Aí tem um detalhe, Alexandre. Muitos colegas fazem isso tudo que eu estou dizendo aqui. Apenas isso não é colocado no relatório. Então, como eu disse ontem, o TCM vai olhar o que está nos autos. Se não está nos autos, ele não tem como adivinhar o que você está fazendo. Aí vai vir uma situação excepcional, Alexandre. O colega vai dizer assim, ô Vitor, mas eu fiz tudo isso e mesmo assim ele disse que não atendeu. Bom, às vezes o próprio gestor também fez um monte de coisa que o TCM diz que ele não fez. Por exemplo, o gestor entende que ele cumpriu o índice de educação, saúde e assistência. E o TCM disse que não. Aí o que é que o gestor faz? Entra com um recurso. É que o controlador também tem que fazer. Se você entende que o seu relatório está adequado e o TCM está julgando errado, você faz um recurso. Além de fazer o recurso, os conselheiros, os técnicos, eles são acessíveis. Você pode agendar um horário, ir lá e procurar com o técnico e conversar. Ô, meu amigo, ó, tá aqui meu relatório. Eu gostaria que você desse uma olhada e me mostrasse o que é que eu não atendi aí. Né? Então, assim, eu entendo que a solução hoje para a gente, controlador interno, eu também já vivi isso, sabe, Alexandre? Eu tive 4 anos de relatórios que foram feitos por mim. Então 4 exercícios. Durante 2 exercícios, os relatores disseram que o relatório do controle atendeu e 2 disseram que não atendeu. E foram conselheiros distintos, claro. E teve um que foi uma situação bem inusitada. O conselheiro elogiou o trabalho e o relatório de controle interno, mas rejeitou as contas do gestor. E no ano seguinte ele aprovou as contas do gestor, outro relator, outro conselheiro, aprovou as contas do gestor, mas disse que meu relatório não atendia. Né? Mas eu acho que o caminho é esse. Né? Nesses fatos dos votos dos conselheiros é bem interessante você analisar a análise que eles fazem do controle. Aqui em Ubatã, nas contas de 2011, as contas foram rejeitadas pela situação que o município vivia de troca de prefeitos, mas ele rejeita as contas, elenca um monte de situações, dos motivos, e no final ele coloca, e mais tudo que foi sinalizado pelo sistema de controle interno no relatório anual. Então, o relatório também relatou os problemas da gestão e foi ratificada pela decisão do conselheiro. Então, ele rejeita por conta disso, mais os pontos elencados pelo controlador interno do município. Então, ou seja, significa que seu relatório está sendo lido, né? E aproveitado. Foi lido e aproveitado. É uma relação, assim, o Tribunal de Contas, ele às vezes é criticado pelos controladores, mas ele evoluiu demais nesse tempo. O Tribunal tem a questão de jurisprudência que está publicando lá agora, está facilitando demais o nosso trabalho. E às vezes as pessoas anseiam por essa facilidade, entre aspas, dentro do Tribunal de Contas, mas a gente tem que respeitá-los no sentido que são um órgão de controle, é o papel deles fazer isso. Se a gente vai querer lutar contra alguma decisão deles, que entre na regra deles lá. O regime interno prevê os pedidos de revisão, de recurso, tudo. Mas eu acho que o nosso foco deveria ser mais em atender as demandas aqui do prefeito, dos nossos gestores, dos secretários, que é ali que está o cerne da situação. Se a gente for ficar perdendo tanto tempo em atender uma demanda do Tribunal de Contas, a sociedade às vezes fica desamparada. Então, a gente está aqui na ponta da lança, percebendo a demanda dos nossos secretários, do nosso prefeito. Então, se o nosso foco de atuação for para subsidiá-los e dar razoável condições, subsídios necessários para tomar a decisão deles, eu acho que o controle interno tem a se fortalecer cada vez mais. Perfeito. Eu concluo, Alexandre, pela sua fala aí, que é o seguinte: é mais fácil a gente ajustar o teor do nosso relatório do que simplesmente tentar mudar o entendimento do Tribunal de Contas, não é isso? Exato. Agora, muito Exato. bem, perfeito. Agora eu gostaria de compartilhar também para os colegas que, como missão institucional da UCIB, a gente atua na defesa, no aprimoramento das controladorias internas.
Então, em 2 ocasiões, a UCIB já levou essa demanda para o Tribunal de Contas dos municípios. Então, qual é a proposta da UCIB, digamos assim, para melhorar a análise sobre o relatório, né, o julgamento sobre o relatório, sobre o teor do relatório? Bom, hoje tem conselheiro que analisa a atuação da controladoria, você chega lá nas contas anuais, tem assim, atuação da controladoria, tem conselheiro que coloca como tópico relatório de controle interno, tem outro conselheiro que analisa o sistema de controle interno. Então hoje não há uma uniformidade. Por exemplo, tem vários pontos na anual que são uniformes. Relatórios contábeis são analisados uniforme. Transparência é uniforme, sempre tem. Mas o tópico controle interno ainda fica a cargo de cada conselheiro. Então, qual foi a proposta da UCIB? Isso foi formalizado já em uma reunião, quando era o presidente, o conselheiro Francisco Neto, certo? Protocolamos solenemente, a UCIB foi lá, vários diretores se reuniram, certo? E recentemente, ano passado, nós reiteramos essa demanda, tivemos uma reunião com o conselheiro Plínio Carneiro, certo? Que se comprometeu a passar essa demanda para a área técnica e ver a forma de viabilizar essa proposta da UCIB. Então, qual foi a nossa proposta? Que se padronize na análise de contas anuais o seguinte: 3 pontos para analisar o controle interno. Primeiro, atuação da controladoria. Segundo, relatório de controle interno. E terceiro, sistema de controle interno. Em atuação da controladoria, o que o conselheiro deve analisar é se o controlador ele foi ativo ou foi omisso. Não, verifiquei aqui que teve inspeção, teve auditoria, teve relatório, teve notificação. Olha, controle interno atuou. Beleza. Segundo tópico, relatório de controle interno. É analisar se atende às disposições da resolução. Eu não vou analisar o mérito do resultado da gestão, vou analisar se ele fez o trabalho dele. Ele implantou o controle em todas as áreas e se não implantou em alguma área, teve justificativa, talvez até pela questão do custo-benefício, porque senão o controle seria maior do que o benefício e tal. Então eu vou analisar um relatório, atendeu a resolução, bacana. O último item, análise de sistema de controle interno. O Alexandre é um controlador retado, fez tudo direitinho, um relatório, só que eu vou avaliar como é que está a gestão em relação ao trabalho dele. Não, em que pese o controlador tenha feito um excelente trabalho, eu vi ainda muita falha nas licitações, muita falha nos contratos, muita falha nos pagamentos, muita falha nas obras. Ou seja, é o sistema de controle interno que não teve efetividade, mas aí a culpa não é do controlador. A culpa não é do relatório de controle interno. Então aí ele vai chamar a atenção de quem ele deve chamar, que é do gestor. Ora, cabe à gestão municipal seguir as orientações da controladoria interna, as pontuações que a controladoria fez são procedentes e se a gestão tivesse seguido, não teria ocorrido tais irregularidades. Então essa é a proposta, meus amigos e amigas, que a gente já protocolou em 2 ocasiões e estamos lá, nessa luta, desejando que o tribunal atenda esse nosso pedido. Não sei se você concorda, Alexandre, mas a gente entende que essa análise, dessa forma, vai ser uma análise mais justa, mais clara e, principalmente, já que o relatório do controle interno tem um caráter, o relatório do tribunal também tem um caráter pedagógico, para a gente aprender com os erros e não cometer novamente, o tribunal vai dizer exatamente o que precisa melhorar, que talvez seja o gestor e a equipe, e não a atuação do controlador. Você concorda? Concordo, até porque as análises que a gente vê da análise do tribunal com relação aos relatórios é sempre superficial. Ele nunca diz não atende, mas nunca diz o porquê que não atende. Se ele dissesse o porquê que não atende também ajudaria bastante. O porquê que não atende, geralmente sempre está lá. Você vai lá, liga para o conselheiro, liga para o assessor, pergunta para a área técnica, por que não atende? Sempre fica no discurso, e cada um tem um discurso diferente. A hora que se firmar um entendimento, os pontos de análise vão ser esse, e o que vai atender e o que não vai atender é isso. Aí Perfeito. Fica bem mais fácil também para o pessoal um parâmetro mais elaborar objetivo, o relatório. Né? Um parâmetro mais objetivo. Exato. E lembrando que o relatório anual de controle interno, ele é uma exigência do Tribunal de Contas para envio das contas, mas ele é direcionado especificamente à gestora, ou gestor do município. Então ele tem que ser feito para demonstrar ao gestor no que ele errou e no que ele poderia ter sido melhor, e no que pode ser corrigido, e não para demonstrar ao Tribunal de Contas uma certa situação. O relatório ele é para o gestor. O relatório ele tem que ter atenção mesmo de fato pelo gestor público, que lá no relatório vai dizer tudo que o controlador fez, não fez, quais são os pontos fracos, fortes,
quais são as principais ameaças, onde é possível melhorar para o gestor. Então, às vezes a gente está pressionando o próprio Tribunal de Contas a ler o nosso relatório, onde a nossa preocupação de fato deveria ser que o gestor lesse o relatório, né? Perfeito. Muito bem, Alexandre. Você colocou muito bem a questão da atuação do controlador com foco no cidadão, né, no serviço público oferecido ao cidadão, e a minha atuação é exatamente essa. Né? Eu já disse em outras ocasiões, eu não analiso certidão negativa. Isso é formalidade que já o licitante já analisou, o pessoal da comissão já analisou, o secretário já analisou. Os pontos de controle que eu venho observar é se teve superfaturamento, se teve sobrepreço, porque isso vai impactar diretamente na sociedade. A qualidade no serviço público, como é que esse serviço está sendo oferecido para a sociedade, como é que o cidadão está sendo beneficiado, quantas pessoas serão atendidas. Por exemplo, quando eu recomendo que o pessoal faça correções de termos de referência, geralmente é por essa razão. Vai construir um empreendimento público. Aí a pergunta que eu faço: quantas pessoas há a expectativa de serem atendidas? Não tem. Se o serviço é para o cidadão, como é que você não vai ter? Você tem que ter esse levantamento. Né? Faz parte do planejamento. Então, uma outra coisa que eu gostaria de frisar também, você colocou aí sobre a atuação do tribunal e a sua evolução. E eu também aproveito nesse momento, sempre que eu posso, eu faço isso aos servidores, aos presidentes em exercício, e faço aqui também para todos os colegas. Acho que nós temos que agradecer os relevantes serviços que o Tribunal de Contas dos Municípios tem prestado à sociedade. Então, nós vemos aí, é um dos tribunais que julga a conta de todas as entidades anualmente. Uma série de tribunais só faz isso por sorteio, por amostragem, e o TCM analisa a conta de todas as entidades anualmente, certo? O tribunal faz um trabalho fantástico de capacitação, de orientação em vários municípios. O tribunal vem valorizando o controle interno a cada dia mais, com acesso específico, né, com demandas específicas da controladoria. O ETCM veio uma inovação fantástica e hoje ajuda diretamente a sociedade, porque tem um monte de município que não tem transparência, não é isso, Alexandre? Mas hoje pode acessar o TCM e encontrar a prestação de contas na íntegra. Então, assim, desejo que o tribunal continue evoluindo. Como qualquer órgão que envolve pessoas, precisa de evolução. Tem coisa que precisa ser melhorada, tem coisa que precisa ser ajustada. O tribunal precisa rever. Mas, no geral, eu acho que o tribunal tem prestado bons serviços públicos à sociedade. Certo? E a gente que é controlador interno, a Constituição diz o quê? Que o nosso trabalho deve apoiar a missão institucional do tribunal. Nós temos uma relação de cooperação. Né? Então, precisamos estreitar cada vez mais, e a UCIB está aqui para fazer isso. Agora, Alexandre, para a gente finalizar, eu queria que você falasse assim, o que é que você propõe como solução para superar esse desafio, né, da falta de compreensão do gestor, não só com relação ao seu município, mas para os colegas que eventualmente têm o mesmo problema. O que é que você propõe como sugestão? E depois você pode fazer suas considerações finais. Eu acho que o melhor caminho para conscientizar os gestores são as capacitações, a produção de material de fácil acesso a eles, uma aproximação talvez da nossa instituição, da UCIB, com a Assembleia Legislativa, porque o gestor tem muita proximidade com relação a deputados, então talvez um caminho interessante que a nossa associação poderia adotar. Um caminho de vincular aos deputados a importância do controle interno na gestão municipal. Então, eu agradeço a oportunidade, Vitor, das lives. Assisti algumas delas, as primeiras eu perdi porque estava ocupado com outras afazeres, mas desde já agradeço a todos os participantes. Vamos já planejar as próximas aí, talvez para daqui uns 15 dias a 20 dias, ou talvez um encontro mensal que a gente possa discutir, debater mais temas elencados. Agradeço a participação de todos. Sempre bom estar com o pessoal aí junto. Perfeito. Nós aqui agradecemos, Alexandre, a sua participação, e eu observo também que ao longo dessa semana eu recebi muitos elogios, né, no privado, muitas pessoas entraram em contato telefônico comigo para parabenizar a atuação de todos os colegas durante esses dias, né, porque as experiências compartilhadas foram realmente muito salutares, muito edificantes, e foram uma apresentação também de solução para vários colegas,
né, de municípios diversos que estão com problemas semelhantes e identificar aqui a partir dos testemunhos como superar os desafios e vão implantar nos seus municípios para tentar melhorar. Então, realmente, concordo com você, acredito que foi muito proveitoso, certo? Então, agradeço a sua participação, agradeço a todos os colegas que vieram nos dias anteriores, agradeço a vocês que participaram também, enviando manifestações, assistindo, compartilhando, divulgando, certo? E quero dizer a vocês que a União das Controladorias Internas do Estado da Bahia, no exercício da sua missão institucional de trabalhar pelo fortalecimento e melhoria das controladorias internas, está à disposição, certo? Nas nossas atividades de apoio e recrutamento aos controladores, no nosso trabalho de capacitações para a formação e aperfeiçoamento dos colegas, também no nosso suporte técnico, onde no nosso site você tem lá manuais, modelos de documentos, informações para subsidiar o seu trabalho de controle interno, nos meios de comunicação, onde difundimos a importância do controle, principalmente para você também que não tem conhecimento, mas quer conhecer um pouco mais de controle e pretende entrar na área, certo? Do controle interno. Então, e principalmente a nossa atuação junto aos órgãos de controle, junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, em parceria com a rede de controle. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os representantes das entidades que compõem a rede de controle, essa rede que é uma grande parceira da UCIB, certo? E dizer a vocês que juntos podemos mais, juntos somos mais fortes, vamos continuar trabalhando para que nós possamos ampliar, melhorar e fortalecer os controles internos. Meu fraternal abraço a todos e que possamos construir uma sociedade cada vez mais justa, igualitária e fraternal. E até a próxima.